É isso aí. Queridos, a paz do Senhor a todos. Amém. Posso pedir para você ficar de pé, para a gente orar? Vamos orar nesse momento. Cadê? Quero glorificar a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje. Muito obrigado. Nossa expectativa era começar às 19, mas a gente sempre sabe que alguns ainda tem alguns a fazer de sexta-feira, um dia complexo. Mas eu também não quero esperar demais, porque aí é falta de respeito para quem já está. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu sei que essa noite vai ser uma noite preciosa e poderosa. Você está comigo? Diga amém. Amém. Quem acredita que essa noite vai ser preciosa e poderosa? Diga amém. Amém. Por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos num trabalho de psicanálise. E tudo que você vai fazer aqui é intencional. A começar do nome que você vai dar para o negócio. Primeiro, se você vai entrar aqui e falar assim, vai ter um trabalhozinho lá, vai ter uma coisinha lá, pode o Espírito Santo sentar aqui e falar com você. Você vai achar que é uma coisinha. Por quê? Porque você já nomeou. Então você precisa aprender uma coisa a partir de agora. Tudo quanto formos fazer, e tem Espírito Santo, tem Deus, tem igreja, tem Bíblia, é poderoso e precioso. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, chegamos nesse ambiente, porque acreditamos, ó Pai, que vai acontecer coisas poderosas aqui. Então eu já quero começar abençoando os teus filhos, abençoando a cada um daqueles que já vieram, abençoando também aqueles que estão para chegar. Eu quero, Senhor Deus, glorificar a Ti por esse tempo e por esse templo que o Senhor preparou para nós. Agradecer a Ti pela vida dos Seus filhos que se desafiam a conhecer mais, a saber mais, a se desempenhar mais para Ti, porque eu sei que o Senhor é o dono da igreja e preparou homens e mulheres para cuidar do Teu trabalho. E neste momento nós queremos dar recursos para que esses homens venham, Senhor Deus, fazer mais e melhor para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu louvo a Deus porque hoje nós estamos aqui com a presença do meu amigo, professor e pastor e doutor Kleber Silva. É ele que vai nos conduzir dentro dessa viagem. Por que o pastor Kleber Silva? Porque ele é uma autoridade no assunto. Quem aqui conhece o pastor Kleber Silva? Quem conhece? Ó, que bom que vocês não conhecem. Mas que bom. Você achou que todo mundo ia levantar a mão e falar assim, eu conheço? Não. Mas daqui a pouco vai chegar mais gente que conhece, mas é bom que você não conhece. Sabe por quê? Porque você vai conhecer agora tendo uma experiência. E vai ser fantástico. Pastor, doutor, psicanalista, já trabalhou, já dirigiu igreja, já foi missionário no Peru. Então ele tem uma excelente experiência daquilo que nós fazemos. E hoje ele é doutor em psicanálise e vai nos preparar para isso. Amém, irmãos? Antes de ele pegar a palavra, por que eu quero falar com vocês? Presta atenção numa coisa. Por que é necessário que nós aprendamos sobre a psicanálise? Eu conversei com um pastor nesse trabalho de marcha para Jesus. Eu conversei com um pastor e ele tinha um problema. Qual? 2 anos expulsando demônio de uma pessoa e não saía. 2 anos expulsando demônio de uma pessoa e não saía. Aí ele está conversando comigo, rapaz, isso, aquilo, outro, claro que a gente está falando sobre psicanálise. Aí ele falou assim, eu não sabia que aquilo ali era, como é que é o nome do cara? Cai e fica bocejando pela boca. Epilepsia. Não conhecia, era epilepsia, o rapaz caía na igreja e ele expulsava o demônio. Primeira coisa, chegou no tempo que ele falou, o Espírito Santo de Deus não está mais em mim, porque o demônio não sai. Nota como que é interessante a gente saber dessas coisas? Segunda coisa, o menino nunca mais apareceu na igreja. Por quê? Porque ele já estava consciente de que ele era um processo de demônio. Então a gente precisa conhecer essas coisas. Até porque tem um texto bíblico fantástico, que eu gosto demais, que é uma passagem bíblica, que fala assim, ó, dois, por favor, eu preciso de 2 voluntários. Mateus e voluntários, 2 voluntários. Na Bíblia, tem 2 homens descendo no caminho de Emaús. Vocês conhecem isso ou não? Amém? 2 homens, né? Vem cá, vem caminhando, e eles estão tristes, aí com a cabeça baixa, eles estão decepcionados. Por que eles estão decepcionados? Aconteceu alguma coisa que eles tinham falado que não era para acontecer, e de repente eles ficaram totalmente decepcionados, eles estão tão frustrados
frustrados. Aí ele vem descendo caminhando. Aí vem descendo caminhando. De repente, chega uma pessoa do lado deles. Quem chegou do lado deles? Tem certeza? Sim. É aqui onde mora o grande problema. Por quê? Porque nós sabemos que é Jesus, porque a gente leu. Agora, o que esse cara falou para esse quando o terceiro apareceu? Vocês lembram? É tu um forasteiro? Na cabeça de um frustrado, quando Jesus chega, não é Jesus. É um forasteiro, é um fantasma. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender psicanaliticamente como funciona a cabeça de um frustrado. Porque senão vai ser fácil condenar esse cara como você é um desviado, você não presta atenção, você não vigia, você é um demoniado. Não, ele é um frustrado. Percebe que Jesus chegou, mas eles não sabem. Então nós estamos conversando agora, mais três. Vem comigo. Então vamos pegar. Aí começa a perguntar, ele faz pergunta e tal. Aí chega uma hora que ele senta. Mas Pedro senta também. Aí na mesa, o forasteiro resolve se revelar. É aqui onde acontece uma sessão de psicanálise. Aí quando o forasteiro dá graça e desaparece, o que acontece? Era Jesus. Agora ele sabe o que você sabe, mas antes não. Por que agora ele sabe? Não tinha no seu coração, quando ele falava, tinha alguma coisa que sinalizava, mas a mente racional não dizia, mas o coração dizia. Então, talvez para alguns de vocês, vocês não têm ideia de como que é o assunto psicanálise, o que é isso, psicologia, qual que é a diferença, mas o coração arde para falar assim, eu preciso saber mais disso, porque eu preciso de ferramenta para eu trabalhar melhor. Talvez a consciência está assim, que negócio é esse? Eu vou vir aqui, vou ver o que vai acontecer, vou ver o que o senhor vai falar, está filmando aqui, não sei o quê, tem gente aqui já, mas daqui a pouco quando você tiver com aquilo na mão, você vai falar, uau, por que eu demorei tanto tempo para isso? Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Então, com essa deixa, eu quero já passar a fala do meu professor e eu quero que vocês aproveitem o máximo, tá bom? Se tiver dúvida, levanta a mão, tira a dúvida. Vamos lá. Roberto, você está aí, Roberto? Boa noite. Já tem o pessoal chegando aqui, tem gente lá da Bahia, vou falar com eles agora, mas o que eu preciso é que vocês aproveitem esse ambiente, tá bom? O professor está aqui, tem alguma dúvida? Não tem problema de levantar a mão, você tem que sair de novo para mim. Você só precisa sair daqui totalmente sem dúvida. Fechou, Josimar? E se você tiver vontade de dar aquele glória que agora eu estou. Aprove assim. Não, esse aí é o pastor Roberto de Jesus. Pastor Roberto de Jesus, seja bem-vindo. Estamos começando e vamos decolar, viu? Bom, boa noite. Paz do Senhor. É um privilégio poder estar com vocês e poder compartilhar um assunto que, de fato, é de extrema importância desde que o ser humano é ser humano, principalmente nos dias atuais. A questão da saúde mental tem gritado. Tem uma autora chamada Ruth Mesco, que ela diz que o problema hoje não é mais individual na saúde mental. Os doutores da USP, Ruth Mesco, que é uma das grandes autoridades da psicanálise, ela fala que a questão hoje é coletiva. Então nós estamos falando de um tempo onde o ser humano se sente muito desbussolado. Qual é a palavra? Desbussolado. Repete de novo. Desbussolado. Desbussolado, ou seja, sem bússola. O sujeito se sente perdido. Um período onde a tecnologia, que é fruto da ciência, avança de uma maneira assim assustadora. Nós estamos cada vez mais inteligentes do ponto de vista da lógica,
mas do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da psicologia nossa, da psique, dos pensamentos, temos estado cada vez mais frágeis. E a proposta para hoje é nós pensarmos sobre a psique humana. A psique humana. Antes de entrarmos no tema, nós queremos apresentar um pouco da formação, um pouco do curso. O curso vai ter 12 meses, quanto tempo? 12 meses. 8 encontros, ok? Quantos encontros? 8 encontros. 8 encontros. E no segundo encontro, no segundo mês, aliás, no segundo mês, nós já teremos supervisões dos aconselhando que vocês irão tratar. Então, papel e caneta, já anota aí. Todo mundo aqui tem que sair com uma tarefa. A partir de hoje, você precisa escolher. Nós não vamos chamar de paciente, porque nós não estamos numa formação em psicanálise. E com o tempo da nossa formação de pastores terapeutas, vocês vão saber também aqui conosco. Então nós não vamos chamar de paciente, nós vamos chamar de aconselhando, certo? Como nós vamos chamar? Aconselhando. Então todo mundo aqui precisa levantar um aconselhando, que durante 1 mês e meio praticamente, vocês vão atender com hora marcada, com local marcado, de preferência presencial, entendeu? Então nós estaremos treinando vocês numa interface. Nós vamos dar bastante teoria, mas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, nós vamos também ter a prática. Isso que é bacana. Então você tem que sair daqui escolhendo e aconselhando, né? Eu sugiro que homens atendam homens, entendeu? E mulheres atendam mulheres. É por se tratar de um trabalho da igreja, da ética da igreja. Quando a gente vai se tornar terapeuta mesmo, um psicanalista, aí o psicanalista atende homem, atende mulher, né? Quer se especializar em criança. Mas aqui vamos pactuar dessa forma. Então, todo mundo tem que, a partir de hoje, escolher alguém para você acompanhar durante o curso. Ok? Pode ser adolescente? Pode. Pode ser jovem? Pode. Pode ser adulto, mais velho, casado? Pode. Independente. O importante é que você tenha a experiência de praticar o que a gente vai ensinar aqui com um desses que você vai escolher. Fechou? Quem tiver alguma dificuldade, pode procurar a gente, pode procurar o pastor, a gente vê se consegue ajudar. Mas provavelmente vocês são líderes, já lidam com pessoas, que as pessoas estão precisando muito. Sim ou não? Sim. Muito, né? Então hoje nós vamos começar estudando sobre psique humana, segundo Freud. Em 1885, Freud, ele se forma em Viena. Se você quiser, pastor, fechar a porta da frente, vai dar barulho. Fecha as portas. Ou uma só, já ajuda, né? Passar ônibus. Uma só. Valeu. Então a psique humana, segundo Freud, ele começa a desenhar em 1885, quando ele se forma em Viena, como neurologista. Então a psicanálise surge com Sigmund Freud. Qual o nome? Freud. Exatamente. Então a psicanálise ela já nasce no núcleo extremamente nobre, científico. Quem cria a psicanálise? Os médicos. A ciência médica é a mais antiga das ciências. E talvez como um arquétipo na mente humana, ela nos acompanha a humanidade. Né? Então a psicanálise nasce com um médico chamado Sigmund Freud, em 1885, em Viena. Né? Ele era um neurologista, que queria muito se dedicar à ciência. Ou seja, ele queria ser um pesquisador. Ele não queria ser um médico de hospital.
Ele queria ser um pesquisador para servir de recurso para os médicos. Porém, ele tinha um grande amor chamado Marta. Qual era o nome da mulher? Marta era mulher de Freud. Era noiva de Freud. Sabe quantas cartas de amor o Freud escreveu para Marta? Mais de 800 cartas. E nem existia o WhatsApp, hein? Imagina hoje, né? E ele, por sua vez, verificou que o salário de cientista não daria para sustentar a família. Então ele deixa de ser um pesquisador para ser um médico que atendia o público. É ali, na prática da escuta do sofrimento dos vienenses, que Freud, então, começa a construir as suas primeiras impressões da psicanálise. Quem foi a primeira paciente do Freud? Repete comigo. Quem foi? Pergunta para mim. A primeira paciente da psicanálise. Guarde isso. Ana O. Qual é o nome dela? Ana O. Quem é o pai da psicanálise? Qual é a cidade que ele veio? Isso, já aprendeu. E aí ele faz o primeiro desenho da mente humana. A teoria ele vai chamar de topografia. Como chamar a teoria? Topos vem do grego, que quer dizer lugar. Topos quer dizer o quê? Lugar. Freud vai dizer que existe 3 lugares na mente humana. 3 lugares. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Quais são os 3? Consciente, pré-consciente e o consciente. E o inconsciente. As pessoas que não conhecem muito bem de psicanálise falam do inconsciente como subconsciente. Mas é uma palavra que não é utilizada na psicanálise, é que o senso comum foi utilizando ela. Mas vocês vão chamar o que de inconsciente. Então, o primeiro lugar é a consciência. O segundo lugar é a pré-consciência. E o terceiro lugar é... Então, o primeiro é... O segundo... E o terceiro... Vamos partir da consciência. A consciência, ela é o que nós utilizamos para nos relacionarmos com o tempo aqui e agora. Nós estamos conscientes de que estamos aqui na igreja, estamos estudando, estamos o quê? Utilizando esse lugar da psique para se relacionar com a vida, não é? E a consciência, ela obedece a dois aspectos. Percepção e a interpretação. O que ela faz? Então, ela percebe e interpreta. O que ela faz? Percebe e interpreta. Então, por exemplo, antes de sair de casa, eu percebi que não estava tão frio. Né? Eu ia vir com um blazer mais grosso, ou seja, percebi através do quê? Vendo o tempo lá fora, sentindo. Então a percepção, ela vem através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Nossa. Tato, paladar, olfato e audição. 5 sentidos. Através desses 5 sentidos, nós percebemos a vida. Sim ou não? Percebemos a vida. E ao perceber a vida, nós criamos uma ideia automática acerca dela. Certo? Então, você percebe e interpreta. Você percebe e cria um pensamento, cria uma ideia, né? Cria um raciocínio através da percepção. Há muito tempo atrás, eu escrevi um artigo. O que fazer
com o primeiro pensar e o primeiro sentir frente ao fenômeno. Geralmente, as nossas primeiras impressões acerca de qualquer coisa diz muito mais de nós mesmos do que da situação externa. Quer ver um exemplo? Eu me lembro quando eu fiz seminário, e eu fiquei num lugar onde eu tinha que dormir lá, né? Pousar lá, ficar internado mesmo. Logo que eu cheguei no seminário, eu me lembro que me apresentaram o filho do diretor do seminário. Quando eu olhei para ele, a primeira impressão que eu tive foi assim, esse rapaz é um mago. Olha só, nós temos uma ideia inicial das coisas. Hoje você vai aprender que essa ideia que você tem inicial das coisas diz mais respeito de você mesmo, não do que você está vendo. E geralmente representa nossos aspectos mais adâmicos, mais narcisistas, mais egoístas. Geralmente revela nosso aspecto mais infantil. Olha só, quando eu olhei para ele, eu falei, esse cara é chato. Sabe o que aconteceu? Depois de um tempo de convivência, esse rapaz se tornou o meu melhor. Ou seja, a minha primeira ideia acerca dele não tinha nada a ver com o que de fato ele era. Então a gente tem que tomar cuidado. O Shakespeare, ele dizia o seguinte: eu sou feliz porque parte de mim eu não dou a mínima. A ignorância está em acreditar que o seu ponto de vista é a verdade frente ao fenômeno. Aqui nós vamos entender que muitas vezes nós não temos razão. E é libertador a gente não ter razão. É muito trabalhoso ter razão o tempo todo, né? Mas o ser humano gosta de quê? Gosta de ter razão. Gosta de ser destaque. E na verdade, a nossa mente prega para nós uma série de falhas, de erros. E é por isso que a gente às vezes fala assim: puxa vida, não deveria ter pensado nisso da pessoa. Poxa vida, não deveria ter falado aquilo. Não é verdade? Quem aqui nunca falou uma dessas frases? Todos nós. Então a consciência, ela existe para quê? Para que a gente possa estar percebendo a vida e interpretando a vida. E aí eu trouxe um dado clínico aqui, né, logo de cara, de que a gente não pode acreditar plenamente nas nossas percepções, porque é apenas um ponto de vista frente ao todo. Quer ver uma prova disso? Eu estou olhando para ti. Qual é o meu nome? João Lúcio. Eu estou vendo você aqui de frente, de um certo ponto de vista. Agora, de um outro ponto de vista, o irmão está olhando para mim. E está vendo parte de você que eu não estou vendo. Então, nós não temos o domínio da verdade. Nós temos a condição de aprofundar a nossa consciência para que nos equivoquemos menos. Então, o importante aqui, com relação ao primeiro lugar, é consciente. Eu percebo e interpreto. Ficou claro até aí? Claro? E o que seria a pré-consciência? A pré-consciência diz respeito aos nossos arquivos, às nossas memórias. Por exemplo, o que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ou seja,
Ele não estava precisando dessa informação assim como os anteriores, estava? Quando eu estimulei, o que ele fez? Ele foi lá no arquivo memória. Repete comigo, memória. Pré-consciência. Memória. Solicitei rapidamente, questão de segundos, que é um milagre. Ele tirou o arquivo e trouxe para mim. Agora, diz para mim que está escrito em João 21 e 24. Por quê? Porque não virou memória. Não é arquivo. Mas João 3,16 é. Que dia que é o seu aniversário? E o meu? Não virou memória. Não virou arquivo. Agora você sabe. É importante a pré-consciência? Super importante. Porque sem a memória, a história, o que é história? É a ciência do passado que explica o presente. Sem história, como é que você vai saber a sua identidade? Né? O que você construiu? Daí o problema, por exemplo, do Alzheimer. Aonde o Alzheimer, as demências, aonde o Alzheimer atua? Diretamente na pré-consciência. Eu sou da área de enfermagem também, dei plantão durante anos com um senhor que escreveu muitos livros, foi professor da PUC, e ele, por sua vez, escreveu muitos livros, mas ele acabou demenciando. Quando eu fui cuidar dele da plantão, ele já estava no nível 2 ou 3 do Alzheimer. Então ele passava 12 horas no plantão, me mostrando um livro várias vezes como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque ele esquecia que ele já tinha mostrado. Então eu passava 12 horas ele me mostrando o mesmo livro, com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, como se fosse a primeira vez. Só que para mim já era a 10ª vez. Eu tenho esse livro lá até hoje, nem me abro mais. Então observe isso. Memória de curto prazo, de longo prazo, que organiza o pré-consciente afetado. Entendeu? Então o pré-consciente diz respeito ao quê? As nossas memórias, os nossos arquivos. Não é? Então, o pastor é nascido da onde? Campinas. Mas olha só, ele lembra disso por quê? Porque ele tem um pré-consciente saudável. Porque se afetar o pré-consciente, não lembra do que nasceu. Né? Então, consciente, eu percebo e interpreto. É a área da psique que eu utilizo para o quê? Para eu poder me relacionar aqui agora. Pré-consciente, está ali. Quando eu preciso, o músico que senta ali vai tocar. Ele vai usar o pré-consciente da memória já. Né? Você vai dirigir o carro, você vai usar, você tem memória de como dirigir. E agora, o inconsciente, que é na verdade o lugar que a psicanálise mais estuda, é o lugar que a psicanálise dá mais atenção. O que seria então o inconsciente? Como a gente está aqui no Meet também, vocês vão anotando as questões, tá? Depois a gente vai abrir para a gente bater um papo. Vou fazer a exposição direta, vocês anotam as questões, e aí depois a gente abre. Então, consciente, grava comigo, repete com força. Consciente. Consciente. Percepção. Percepção. E interpretação. Interpretação. Pré-consciente. Pré-consciente. Memória. Memória. Arquivo. Arquivo. Ficou claro? Yes. Ok. E o que seria então o inconsciente? O inconsciente é onde nós mandamos para lá, é o terceiro lugar. Lembra que é topografia, lembra que é topos, e topos quer dizer o quê? Lugar. Lugar, ótimo. Terceiro lugar, inconsciente. Se abrevia o I, o C e o S. Tá? Consciente é CS, pré-consciente é
PC, tá? E inconsciente é ICS. Quando eu falar de inconsciente é ICS. O inconsciente é o lugar da nossa mente que nós enviamos aquilo que a consciência não suporta, aquilo que a consciência intolera, aquilo que a consciência não quer que fique ali, aquilo que a consciência se angustia com a presença desse pensamento, porque ele é aflitivo. Aí tem um outro detalhe da consciência. A consciência obedece a um princípio. Ao que ela obedece? Princípio de prazer. Qual o princípio? De prazer. Tudo aquilo que é desprazeroso, a consciência quer tirar. Tudo aquilo que é aflitivo, a consciência quer extirpar. A consciência quer manter nela o quê? Tudo aquilo que é gostoso, que é agradável, que não machuca o eu, que não faz doer o eu, que não traz desprazer para o eu, que não traz coisas distônicas para o eu. E quando eu falo do eu estou falando da consciência, tá? Quando eu falo do eu estou falando do quê? Consciência. Então, qual é o princípio que a consciência obedece? Então vamos pensar aqui um pensamento que eu gosto muito, eu uso muito ele, que é didático, e mexe muito com a gente. Para o ser humano, ter a ideia de que ele é meio feio é gostoso? Para uma mulher, para um homem, ele ter ideia, eu sou feio, é legal? É uma ideia agradável? Ainda mais hoje que a gente vive no quê? No império da imagem. Um traço da nossa geração hoje é o império da imagem. Então, já é sofrido por feio antigamente, né? Imagine para agora. Então, a ideia de ser feio é agradável? Então, o que a consciência faz com essa ideia que é desagradável? Manda para onde? Pro inconsciente. Então, levanta a mãozinha assim, juntamente comigo aqui, ó. Aqui está a ideia de que nós somos feios, certo? Mas não tem nem feio aqui não, graças a Deus. O que é a ideia? O que a gente faz com essa ideia? Desloca aqui, ó. Passou, pré-consciente, não deixa não. Não quer ficar lembrando. Manda para onde? Inconsciente. Faz assim agora, sabe? Arroja. Deixa lá. Só que o inconsciente, ele é evanescente. Repete comigo. Evanescente. De novo. Evanescente. O que é evanescência? É abrir e fechar. A porta é evanescente? Ela não abre e fecha? A janela é evanescente? O nosso olhar é evanescente? Abre e fecha. Então o inconsciente, ele é evanescente. Então ele abre e ele fecha. Ele fecha. Eu vou pedir para minha esposa me ajudar. Ô André, cadê? Você está mais branco aí? Você vai aqui, ó, para a nossa sala virtual, continuar filmando. E vou chamar vocês três, pode ser? Para fazer parte aqui. Vem cá. Vamos lá. Vai ficar fácil de entender agora. Vem cá. Graças a Deus, não veio aqui, ninguém vai se traumatizar. Está todo mundo comigo. Ó, então, aqui ele representa o quê? A ideia afetiva. O que ele representa? Fala forte, galera. Qual é a ideia afetiva
tema que nós estamos tratando, cerveiro, que é doloroso essa ideia, sim ou não? O que é a consciência? Ó, vamos aqui para lá, meu amigão. Aqui, ó, esse espaço aqui é a consciência, certo? O que a consciência vai fazer por conta do princípio de prazer? O senhor falou? Vai descartar. Olha o que ela vai fazer, ó, tirando a ideia. Tudo isso é a nossa mente, ó, tirando a ideia de que sou feio. Não quero ter a ver com isso. Ó. Fica aí, ó. Ali é o quê? Que lugar é ali? Ali é o inconsciente, não surdo. O inconsciente. Então, olha aqui, ó, a consciência ficou livre da ideia. Esse movimento de retirar a ideia afetiva da consciência pelo princípio de prazer e mandar para o inconsciente se chama recalque. Como chama? Recalque. Isso é o recalque. Sacado? Olha só, para toda ideia afetiva recalcada no inconsciente, fica na consciência o quê? Uma energia traumática. Ele é energia traumática. Ah, não se traumatiza não. Então, ele aqui é uma energia traumática, certo? Então, a ideia a gente consegue recalcar, mas na consciência fica o quê? Uma energia, um afeto. Essa energia, por sua vez, vai se converter a um sintoma. Ele é um sintoma. O sintoma é o modo de se comportar que vai conseguir manter aquela ideia recalcada. Ok? Então guarde comigo. A ideia é recalcada. Repete comigo. A ideia é recalcada. Para toda ideia recalcada, fica uma energia. E essa energia se converte em um sintoma. Dá uma salva de palmas. Traz de volta. Traz de volta o outro. Então observe agora, vocês têm em mente aí a ideia, a energia e o sintoma, certo? Vocês lembram que o inconsciente ele é evanescente. E aqui pode ser diferente. Aí, fechou. Acompanhou aí, né? Então observe aí. A moça, agora vamos entender isso no cotidiano de uma moça ou de um moço, independente. Ela tem uma ideia que machuca ela por dentro. Sou feio. Um rapaz, pode dar risada, sou feio, né? E o que ela faz para manter essa ideia bem longe da sua consciência? Ela gera tipos de comportamento que viabilize isso, certo? Então, por exemplo, ela entra 8 horas no emprego. Sabe que hora que ela acorda para se arrumar? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Não significa que toda mulher que demora muito tempo se acha feia. Mas algumas pode ser o que está por trás desse exacerbado, né? Entrega, né, a se arrumar, pode ser que tenha uma ideia assim por trás, sim, mas não necessariamente todo mundo, entendeu? Cada um é cada um. Né? Então, mas nesse caso ela tem a ideia. Então ela acorda às 5 horas da manhã e vai para o espelho, troca 6 looks por dia para até conseguir sair. Mas em algum momento ela se convence de que está tudo bem, que ela está bonita, que ele está bonito. E aí o que? Entra dentro do carro, vai cantando a cena, louvando o Senhor, indo para trabalho.
Por quê? Porque a sua consciência está livre dessa ideia, não está? Aonde está a ideia? Ela está livre da ideia. A ideia não está na consciência me perturbando. Ela tem um jeito de manter a ideia lá. Mas ela chega na empresa. Em toda empresa, em toda escola, hoje nós chamamos de bullying, né? Tem aqueles que gostam de tirar sarro. Sim ou não? O brasileiro é terrível nisso. E aí ela está entrando no corredor, de repente ela passa longe, tem uns meninos mais terríveis da empresa. Aí ela ouve um cochichar com o outro, sem querer, mas chega até o ouvido dela. Lembra dos 5 sentidos? Percepção. Um comenta com o outro, fala assim: nossa, por mais que ela se arruma, continua feio. Rapaz, entrou no ouvido dessa menina. O que essa fala faz? Entra na consciência, passa pelo pré-consciente, vai lá no inconsciente. Vamos fazer isso, top. Vai lá, só para ficar bem lavado. Entra lá. Ó, a ideia entrou. Sabe o que aconteceu? Fecha. A ideia estava lá, ó, fechadinha, mas o inconsciente ele é o quê? Evanescente. Abre e fecha. O menino falou: olha, mas o que acontece? Abre. O consciente abre. Nossa, a ideia é ótima. Olha, isso instala onde? Na consciência. Sentiu o drama, hein? Pronto, agora já não vai mais ouvir a Cassiana. Quem vai passar do lado da mesa dela vai falar assim: nossa, ela está brava, você não tem ideia aqui. Nossa, como a fulana está louquíssima. Nossa, ela deu um porrão no nosso. O que está acontecendo? Ninguém nem vai imaginar. Mas uma ideia que estava recalcada, de repente, porque o inconsciente ele é evanescente, volta e com ela traz toda a desorganização que essa ideia pode trazer para aquele sujeito, feminino ou masculino. Então, basicamente, o que é o inconsciente? O inconsciente é como se fosse um sótão. Um sótão. Onde a gente coloca tudo aquilo que a gente não quer que esteja na sala da consciência. Vamos fazer uma metáfora. Faz de conta que a nossa mente é uma casa. E a sala de estar na primeira é a consciência. Você quer deixar um móvel velho estourado na sua sala? O que você faz com esse móvel velho estourado? Manda lá para o sol. Porque a sala não suporta a presença desse móvel destruído. Ou seja, a nossa consciência não suporta determinadas verdades acerca de nós. Né? Eu brinco com essa questão de ser bonito, ser feio, né? E isso muitas vezes mexe demais com a mente humana, principalmente na atualidade, onde todo mundo tem que ser bonito, né? Então essa ideia é como se fosse esse móvel que precisa ser tirada a qualquer custo. E aí como é que chama o processo de tirar da consciência e mandar para o inconsciente? Recalque. Eita, você não aprendizado, galera. Agora eu pergunto para vocês: será que a melhor coisa para a nossa saúde mental é a gente recalcar as ideias afetivas? Será que é arrancar esse móvel da consciência e deixar ele lá no sótão? Ou talvez seja melhor você pegar esse móvel
tratar esse móvel para que ele consiga ter um espaço na sala. O que vocês acham melhor assim de supetão? A nossa mente da mesma forma. Só que existem verdades acerca de nós mesmos, que elas são tão duras, que a gente não quer se responsabilizar por elas. A gente prefere sacrificá-las e lançá-las no inconsciente, porque elas machucam a gente. Mas ela diz respeito de quem você é, de quem nós somos. O inconsciente é a capacidade de você colocar aquilo de forma que você não tem acesso na consciência cotidianamente. Você se distrai com tantas coisas que consegue manter aquilo distante. Só que no dia a dia, se relacionando, os estímulos externos vai te lembrar isso. Eu vou te dar um outro exemplo. O rapaz que tem um complexo de inferioridade. Mas cotidianamente ele não fica pensando, eu sou nada, eu sou um idiota, eu não consigo nada. Ele tenta lidar com isso recalcando essa ideia. Mas ele chega hoje lá na empresa, informe para todo mundo. Nós teremos uma prova essa semana e quem passar nessa prova vai ganhar 100 vezes mais do que ganha. Quando essa pessoa ouve isso, prova, ela olha para o lado e fala, ixi, o João é mais inteligente que eu. Ixi, olha o Marcelo. Nossa, a Luana fala inglês, fala espanhol. Tudo isso na cabeça dele. O que aconteceu? Ele estava lá no inconsciente, só foi lançar a prova, veio. Ixi, a partir dali a sudorese, taquicardia, a pressão sobe, fica intolerante com a mulher e chega no dia da prova. O despertador até desperta, mas ele volta a dormir. Chega lá no serviço, sabe o que ele fala? Perdi a hora. Perdeu a hora nada, é que ele não conseguiu enfrentar. Porque se sente inseguro. Mas quem que vai saber que tudo isso passa na mente dele? Quem? Por quê? Ele recalca. Agora a ideia é recalcar? A ideia é pegar esse móvel e fazer com que ele tenha lugar na minha consciência. Sabe por quê? Porque senão nós nos tornamos o quê? Inimigos de nós mesmos. E as pessoas têm essa dificuldade de conseguir olhar para si, para a totalidade do fato que realmente constrói ela. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus decalques. As pessoas têm dificuldade de assumir as verdades mais aflitivas. Eu me lembro quando eu pastoreava, e o André acompanhou no começo, eu era muito intenso, sabe? Queria ir na vigília, e depois da vigília ir na consagração. E se tivesse uma visitinha para fazer depois da consagração, ainda ia. Nessa época até no ônibus nós pregávamos, né? Você já pregou dentro do ônibus? É interessante. E eu me lembro quando eu levava minha irmã para louvar, até hoje eu não acredito que ela fez isso. Eu pregava e dava uma oportunidade para ela louvar, e ela louvava. E nós descendo Vila União, ainda fazia culto lá no terminal Vila União. Então era um verdadeiro tochinha, né? Tochinha, pelo amor de Deus. Rapaz, um dia eu cheguei empolgado com o meu pastor supervisor, pastor Daniel Bueno, que eu estimo muito. Eu falei, pastor, eu estou com mais esse projeto
meus olhos, e ele me tratava como filho. E ele falou assim: Kleber, você cansa as ovelhas. Ou seja, ninguém consegue te acompanhar, meu filho. Tanto projeto, tanta consagração, assim, calma. As suas ovelhas estão cansadas, rapaz. Ele pegou uma verdade minha que eu não reconhecia, calcava, achava que estava abafando. Você acha que no primeiro momento eu gostei da ideia? Não. Mas o que ele pegou? Ele pegou uma verdade acerca de mim que eu não lido bem. Então a primeira coisa que eu quero marcar com vocês aqui nessa aula é que você, como analista, futuro analista, se Deus quiser, todo mundo aqui vai ser aluno, futuro lá da formação, nós vamos dar condições maravilhosas para vocês. Mas como conselheiro agora, como pastor terapeuta, a primeira coisa que você precisa é se reconciliar com o seu próprio consciente, com as verdades que você não consegue ouvir acerca de você. Kleber, você cansa as ovelhas. Eu estava pensando que estava arrasando. As ovelhas estavam cansadas, bichinho, de tanta oração, de tanta pregação. Aquilo que o outro diz de você te consegue. Aquilo que o outro diz de você é o seu problema. Mas você já ouviu alguém começar a falar dos nossos defeitos e alguém falar assim: nossa, que assunto interessante, fale mais sobre isso? Alguém se empolga? Ninguém se empolga. Ninguém. Então, quem vai se tornar um verdadeiro terapeuta aqui nesse curso é aquele que conseguir reconhecer as suas misérias, aquele que conseguir ver que aquilo que a sua esposa diz tem muito do que você de fato é e não percebe. Aquilo que o seu filho diz, porque são essas pessoas que nos conhecem, te concernem. Só que às vezes é duro. E aí sabe o que apresenta? Apresenta o nosso aspecto pueril. Pueril. Repete comigo. Pueril. Pueril quer dizer infantil. Tudo que se fala pueril é infantil. Nós vivemos um período onde cada vez mais temos uma dificuldade de reconhecer a nossa fragilidade, os nossos erros, as nossas misérias. E aí eu costumo concluir, que eu acho que a gente precisa falar tanto, expressando um caso clínico de alguém que conseguiu se reconciliar com o seu inconsciente. Então vamos dar uma passada novamente. Consciente, repete comigo, consciente. Consciente. Percebo e interpreto. Pré-consciente. Memórias. Arquivos. Inconsciente. Conteúdo. Recalcado. As minhas verdades que eu não assumo. Mas que me conseguem. Eu sempre conto esse caso, minha esposa já ouviu várias vezes, mas é um caso lindo, um caso de sucesso na clínica. Eu atendi uma mulher, me lembro como se fosse hoje. Tantos casos que eu já atendi, muitos eu esqueço, mas tem uns que a gente não esquece. E ela marcou o último horário que eu tinha. Eu atendia na José Paulino nessa época. Ela marcou o último horário, 9 horas. Não tinha mais ninguém no prédio. E ela subiu no consultório e eu comecei a ouvir aquela mulher, a dor daquela mulher. E ela começou a descrever um trauma de que foi traída pelo seu esposo e que ela presenciou a cena
E que depois desse acontecimento, ela saiu do lugar de saúde mental, saúde emocional, terminou. Ela disse que ela, depois daquele momento, ela se tornou outra pessoa. Essa é a verdade. E aí ela termina o relacionamento com ele, precisa construir uma vida independente, e nessa vida independente que ela constrói, ela escolhe uma profissão. Mas a escolha da profissão dela já era um sintoma que representava a intolerância dela ao amor. Ela deixou de esquecer de acreditar no amor. Sabe o que ela se tornou? Uma policial. E o amor que ela recalcou, repete comigo, o amor que ela recalcou, deu lugar a um sintoma de revolta com os homens. E aí ela começa então na sessão de escrever as atrocidades que ela fazia com os homens como policial. E uma pior do que a outra. Tanto é que chegou uma hora que eu comecei a ficar com medo. Porque eu sou homem. 10 horas da noite. A mulher, mas eu mantive a capuz. Consegui manter a capuz. Mas eu lembro até hoje que para atender a segunda sessão eu fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque a mulher odiava o homem mesmo. Ou seja, ela tomou a parte em detrimento do todo. Então, se esse homem fez isso, todos os homens, e a mente traumática é assim. Meu caro, eu atendi essa mulher durante 2 anos. Porque um trabalho de psicanálise de forma longitudinal requer tempo. Quanto tempo Jesus ficou com os discípulos? 3 anos. Sabedoria, escute isso, abrindo parênteses. Sabedoria não é um estalar de dedo. Você já viu Jesus chegar e pôr a mão na mão de alguém, na cabeça de alguém e falar assim: a partir de agora você é sábio? Não. Ele chegou a curar cego assim, paralítico até no tamanho. Agora, sabedoria que começa conhecendo a si próprio requer tempo. É um processo. Durante 2 anos atendendo aquela mulher, ela era extremamente formal. Mas sabe quem abriu a porta para a transformação da vida daquela mulher? Foi Jesus. Ela aceitou Jesus como Salvador. Então ela já começou ali entendendo que Jesus não era como o marido dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só que mesmo assim ela percebeu que as raízes eram profundas, ela precisava de terapia. E é isso que a gente precisa aprender aqui. Que a ciência terapêutica, ela está dentro da revelação geral. As duas revelam a Deus. Nós temos 2 revelações: revelação específica e revelação geral. Revelação específica, Bíblia, Jesus, plano de salvação, sintetizado por Paulo em Romanos. Revelação geral, a ciência. Dá para você fazer um sermão maravilhoso e pessoa ser batizada pelo Espírito Santo só você falando da composição da água e do efeito da água. Quem fez a água? Quem fez o corpo? Quem está por trás de tudo isso? O Criador. Então a ciência revela quem? O céu revela a sua glória, não é? Então tudo que for ciência é sagrado, é santo, é puro e libertador. Então a gente não precisa mais separar secular, não, tudo é de Deus, entendeu? Quando você pega a advocacia de Deus, quando você pega a medicina de Deus, quem criou tudo isso? O ser humano só está pesquisando, estudando. Então ela sabia que ela, mesmo tendo cuidado da revelação específica, precisava da revelação geral. Ou quando a gente for operar alguém, o médico vai operar alguém, que eu vi o médico colocando 2 próteses aqui, porque o homem ia perder as 2 pernas, porque não ligava mais o sangue.
O médico vai abrir a Bíblia lá e fazer a cirurgia? Não vai, ele vai ter que estudar o quê? A ciência. A ciência de quem? Não tem medo, não. A ciência de quem? Deus. E ela revela quem? Deus. Pena que eles não têm a revelação específica para dar a glória devida a quem é de mérito. Observe isso, cara. Ela teve essa consciência e pô, então a gente não precisa demonizar alguém que precisa de terapia. Pelo contrário, eu perdi meu irmão, pai, faz 8 meses. Até hoje eu sinto. Praticamente ninguém entende o que eu sinto. Desculpa. Praticamente ninguém entende o que eu sinto, porque meu irmão não era um exemplo da sociedade, meu irmão era do crime. Difícil eu falar, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando, até porque eu vejo que ele já foi. Mas eu tinha uma ligação muito forte com ele, entendeu? Então o que eu estou precisando? Eu que sou terapeuta, de terapia. Fala com terapeuta. Pega aí, terapeuta. Também. Precisa de terapia. Precisa dar. Pega um filho seu, você vê se sua cabeça não fica louca. Diminui o seu salário pela metade e a sua forma de criar a sua família é reduzida da noite para o dia, para você ver se não mexe com as suas emoções. Para fechar esse ponto, você lembra de Jesus no Getsemane? Quem era ele? Quem é ele? Deus. Jesus é Deus. E ele estava com uma tristeza tão grande, sendo Deus, que saiu o quê? Sangue. Você já sentiu uma tristeza que as suas veias possam explodir a sua pele? Jesus estava triste, então você também pode ficar triste. Isso pode acontecer na sua história, na minha, na nossa história. Entendeu? Tanto é que quem foram os terapeutas de Jesus? Depois diz que os anjos vieram e o alimentou, né? Aquilo que ele precisava. Então, observe isso. Essa mulher, ela reconhece, né? Eu parei nesse ponto, a gente vai marcar esse ponto. Não se confunda mais depois desse curso de que crente não precisa de terapia, precisa sim. E melhor ainda se for um pastor que faça a terapia dele. A gente não recomenda cristão fazer terapia porque ele não é cristão. Porque a cosmovisão é relativizada, não tem verdade para quem não é cristão. E nós que somos cristãos, nós temos uma verdade para toda a nossa realidade. Temos ou não temos? Então, cristão precisa de terapia, precisa, pode caminhar para quem? Para um terapeuta cristão. Para vocês futuramente. Né? Aqui nós vamos formar vocês para dar aconselhamento breve. Entendeu? Mas depois vocês podem se tornar um profissional também. Podem se tornar um profissional. E aquela mulher então aceitou o desafio e foi passando. Ela era extremamente formal. O jeito de cumprimentar, o jeito de se vestir, ela não tinha uma distância. Por quê? Por causa do trauma dela. Mas gradualmente, o que ela foi fazendo? Aquele móvel, lembra? Que não cabia na consciência, que era ter um novo amor. Para ela não dava, ela tinha que fazer o quê? Colocar lá no consciente, demonstrar raiva nos homens. Devagarzinho ela foi olhando para aquele móvel e foi, tratando aquilo. Foi tratando. Então ela não precisava mais recalcar. Ela não precisava mais mandar pelo inconsciente. Ela começou a olhar para a sua verdade. Realmente, eu me tornei uma justiceira em relação aos homens. Realmente, Jesus foi um homem, não foi como
produtiva, não dava mais tanta revolta. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegou na sessão de forma diferente, ela sempre tem sapato. Ela chegou de rasteirinha, como as mulheres falam, sabe? Para pegar na minha mão já era uma dificuldade. Aí nesse dia ela chegou e falou assim para mim: doutor, eu queria te dar um abraço. E aí eu sabendo já que a altura estava na terapia dela, ela está melhorando. Graças a Deus. Está ficando melhor. Aí ela me deu um abraço e começou a chorar convulsionadamente. Sem parar. Sem parar. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou para mim: eu descobri que eu posso amar novamente. Que eu não preciso mais judiar de nenhum homem. Da mesma maneira que tem homens, eu também tenho homens. Ela melhorou tanto que ela se aposentou, foi morar na praia. Foi morar na praia para poder caminhar de frente para o mar. E ficou livre daquela bagagem de que o amor não daria mais certo. E realmente ressignificou essa ideia, ressignificou aquela ideia aflitiva. Ou seja, deu outro sentido. Ressignificar significa você ver de forma diferente do que você estava vendo. Mesmo que, por exemplo, um paciente meu fala assim: tal época da minha vida, eu sempre dizia, foi os anos mais sofridos da minha vida. Só que agora, depois da terapia, sabe o que ele disse? Aqueles 2 anos foram os 2 anos de maior aprendizado. É diferente falar de maior aprendizado do que mais sofrido? Mudou o sentido ou não? Da mesma forma que mudou o sentido na mente daquela mulher. Ela poderia até hoje estar com esse recalque, matando homem, judiando de homem, não tendo laço social nenhum. Mas em vez de ela manter as duras penas desse recalque, ela resolve então entrar em contato com aquilo, olhar para aquilo e tratar aquilo. E aí eu concluo minha participação, que eu acho que tem que ser concisa, muita coisa, mas eu quero que vocês saiam daqui lembrando de ponto a ponto. Para que cada etapa seja uma aula e a gente vai construir um tecido legal. A ideia é você. E você? Primeira aula, eu não posso fugir da responsabilidade de dizer para você como pastor terapeuta, como é que anda o seu inconsciente? Como é que andam os seus recados? Deus trouxe aqui hoje para você olhar para quem você é, amando a si mesmo. Tem um autor que chama Rainer Maria Rilke, um poeta alemão, que ele diz: ame os seus acontecimentos interiores. O verdadeiro terapeuta, o verdadeiro pastor terapeuta, ele tem que ter um interesse genuíno em cada ocorrência, em cada intercorrência que ocorra dentro dele. Ele tem que ser um verdadeiro arqueólogo da sua alma, um pesquisador de si, interessado, quer seja pecaminoso ou puro. A ideia é você ter um interesse genuíno sobre você acima de todas as coisas. Então essa primeira aula, o grande ensinamento é: e aí, será que você já é um arqueólogo da sua alma? Será que você é uma boa companhia para você? Ou será que ainda tem muito trauma ainda encalcado? Guarde isso. O poeta ele fala dessa maneira: ame os seus acontecimentos interiores. Fala comigo. Ame os seus acontecimentos interiores. Se você chegar
chegar no final do seu dia. Repete de novo. Se você chegar no final do seu dia E não concluir que ele foi bom, não o acuse, mas acuse a ti mesmo. Que não foi poeta o bastante, para verificar o milagre, que é a vida que você possuía. Inclina sua cabeça, feche os olhos. Eu não vou ministrar, eu vou apenas pontuar. Todos vocês, inclina a sua cabeça. Deus te trouxe aqui porque Deus quer usar você para tratar outras pessoas. Glória a Deus. Só que antes Deus quer tratar esse ponto em você. Só você. Aleluia, Jesus. E você não precisa ficar com tanta culpa. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado no carro. Glória. Você não precisa estar pensando em se matar, porque ao amanhecer por novas oportunidades para a sua vida. Você não precisa se entregar à depressão, porque você vai aprender aqui como lidar com as questões mais aflitivas dentro do seu ser. Deus te trouxe aqui para reconciliar você com você mesmo. Deus te trouxe aqui para você pegar esse móvel antigo, usado, que você quer esconder lá e dar um tratamento. E você poder dizer, isso faz parte da minha história, é ridículo, mas fui eu que fiz sim, fui eu que pensei sim. Não consigo lidar, mas eu posso conseguir pedindo ajuda. Eu posso conseguir entrando dentro de mim, parando de acusar o dia, parando de acusar o pastor, parando de acusar o terapeuta, parando de acusar a presidência, o pai, a origem que a gente tem, e olhando para dentro de nós e se responsabilizando de fato por o que nós somos. Para que o que nós somos se aproxime mais do que o que nós queremos realmente ser e aonde nós queremos chegar. Olhe para mim aqui agora. Vire para a pessoa do seu lado. Olha, escolhe alguém aí. Se coloque em pé, vamos colocar aqui. Vem cá, coloca. Vire para essa pessoa que está ao seu lado. Fala para ela assim. Você não precisa mais esconder esse móvel. Você precisa a partir de hoje tratar ele, dar um lugar na sua consciência. Um abraço dessa pessoa. Sente-se. Se você gostou, dá uma salva de palmas. André, senta aqui agora comigo, aqui, fazer companhia. E vamos conversar. Para ver se o aprendizado com vocês. Quem vai fazer a primeira pergunta, a primeira observação? Vamos bater um papo, porque essa hora é preciosa. Pastor Roberto quer fazer uma pergunta aí? Pastor da sala online. Pastor Roberto, você quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, viu? Você consegue ver? Tá bom. Você tem que ligar o microfone, pastor. Aí, seu. Está desligado o seu microfone, pastor. Agora o senhor ligou, mas aqui não está saindo. Está pensando em alguma pergunta aí para fazer já agora? Você está falando e eu não estou te ouvindo. Que coisa. Mas depois, então, fica atento aí, gente. E aí você faz as perguntas para mim no privado. Tá bom? Quem vai? Vamos lá. O que ocorre? Gostaram da mente humana?
Entendo? Tudo é Eu importante. não mais nos termos técnicos, mas recalque é a mesma coisa de descarte ou não? Você tenta descartar, porque quando você descarta alguma coisa, subentende que você não vai ter acesso. Entendeu? Mas essa coisa você ninguém escapa do retorno do recalque. Então o recalque sempre retorna. É como se eu pegasse aqui e guardasse em um lugar lá. E daqui a pouco algum estímulo externo pode trazer de volta. Eu dei 2 exemplos. O exemplo da pessoa que se sente feia e ouviu alguém falar aquela frase. O exemplo do rapaz que se sente inseguro e foi convidado para fazer uma prova. Entendeu? O mais. Então a gente não consegue descarregar. Por isso a gente precisa tratar. Né? Eu não estava pensando que estava lavando, o pastor meu Deus, eu estava pensando. Então, recalque mesmo, eu tenho que usar o termo recalque. Mas o que eu acho interessante é que todo esse recalque, essa palavra, Adolescente ou adolescência. A pessoa, ela não, às vezes, do estímulo externo, ela nunca consegue se convencer que ela é capaz. O estímulo externo faz com que aquele pensamento volte e ela realmente. E a recalca de novo. E o processo para ela passar a confiar nela mesma leva esse tempo. Precisa amar a sabedoria, precisa se permitir. A maioria das pessoas, elas lutam para ser o que elas não são. Ficam perdidas dentro de si. Aí quando você se reconcilia com quem você é capaz de falar, eu errei. Quando você se reconcilia, não você se bonito, você fala assim, poxa, você tem razão, não tem razão nisso aí. Como era um pecador, não tem razão. Vós não tem razão, meu. Dá muito trabalho ter razão. Não é verdade? No casamento. Mas qual é a pulsão que domina a gente para estudar isso? Narcísica, a gente quer ter razão. Aí a gente entra no campo teológico. O homem perdeu os dados precisos de manejar a si mesmo e a relação com o outro, com Deus. Por isso a gente faz um esforço para se manter, não tem ser que não é. Né? Então, se uma pessoa tem um estímulo externo acusando ela, olha, você foi isso, você foi aquilo, você sempre errou, e ela, em um momento, admitir que realmente não Começou o tratamento ali. Começou aí. ela refutou. Começando a ver, né? A gente vai estudar aqui tempo lógico. Começa vendo, aí depois compreende, depois conclui, e aí vem o efeito terapêutico. Mas só dela ver, perceber e já não recalcar de novo, já começou. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela fala assim para mim: mas não me convidaram para o domingo X, sabe? Não me convida para a festa das crianças. E quando eu convido também não venho. Por quê? Porque ela era muito chata. Só que ela não tinha tanta consciência da sua chatice. O que ela fazia da sua chatice? Recalcava. Entendeu? E tem pessoas que, por mais que o estímulo externo, Deus, o Senhor, se por Deus, agora chega a pessoa, recalca de novo. Agora eu falo, essa pessoa feliz o trabalho inteiro, que está fugindo dela mesmo o tempo todo. Professor, foi o mesmo que aconteceu com o Davi, quando o Natan falou para ele a historinha? Muito bom. O Natan foi um analista, o Davi um analisando. Na psicanálise a gente chama de analista e analisando. Como ele chama? Então o Davi era analisando. E você nota que aí a gente fala resistência. A
A resistência é a que mantém o recalque, que formula o recalque de novo. O que faz então formular o recalque de novo? A resistência de Davi ainda foi grande. Até que ele formulou uma questão de maneira genial, que Davi caiu e falou assim: nós temos que matar esse homem. Aí o analista vem e diz: tu és esse homem. Ou seja, ele não conseguiu escapar da verdade que ele era o assassino. E que ele estava recalcando. E olha como é interessante, como Deus é o analista por excelência. É de forma sutil, de forma leve, que você questiona o paciente, para que ele perceba, mastigando literalmente. Você pega o Caim e Abel. Caim matou Abel, certo? Quando Deus chega para Caim, Deus chega para ele e chega, você é um assassino, rapaz. É o como a gente faz, mas Deus é analista. Ele sabia que aquilo já estava recalcado e que tinha resistência para lidar. Deus chegou, pergunta e fala assim: aonde está o seu irmão? Nessa pergunta, Deus está falando o quê para Caim? Caim, isso é um assassino, se enxerga. Entendeu? Se enxerga. Eu me lembro de um paciente que eu tratei ele durante muito pouquinho. E o drama dele é que ele não conseguia ter uma família, não conseguia manter a família. Teve várias mulheres. Mas por quê? Porque ele era muito chocante, muito ríspido. Só que ele não tinha consciência que era tanto. Mas foi fazendo análise. Até que chegou um dia que ele mesmo falou assim: eu realmente perdi muita coisa por causa da minha ignorância. Aí, escute o que eu vou falar aqui, Isso é uma técnica. Quando o paciente fala a verdade, ele não se assumiu. Ele apenas teve um contato superficial. Na sessão você fala o quê? Repete o que você disse. Aí eu perdi muita coisa por causa da minha ignorância. Repete mais alto. Você está ouvindo você? Aquilo mexeu tanto com ele. Ele falou para mim que ele pegou o carro e esqueceu onde morava. Em alguns minutos. Foi forte. E ele melhorou, porque assumiu a verdade de que ele era o cara ignorante do tempo. Conseguiu se haver com a sua própria verdade. Ótimo exemplo. Sacou? Acabou de falar. Acho que essa pessoa ainda vai gostar da palavra. Aí, tá bom. Somos nós. O chato, o abusado, tudo que o ignorante, nem eu já não estava. Eu não me mandava mais. Eu e uma atitude externa. Ele não chegou nem a falar. Uma atitude externa do meu pai. Ele, todo lugar, até quando ele pastor, né, pastor, todo lugar que ele ia, ele me chamava para me levar ele. Ele não sabia dirigir, e aí todo lugar que ele ia, ele chamava para. Ele chegou a um ponto de não chamar mais, com medo de falar alguma coisa que pudesse magoar ou até deixar ele bravo. Né? E aí chegou esse ponto, ninguém me chamava para lugar nenhum, não fazia nada, e eu achando que eu estava andando por cima do nordestino, andando por cima da carne seca. Então eu já não lembrava mais. Mas a verdade é que as pessoas acham que estavam se distanciando dele. E aí a pergunta é agora. Uma pessoa atrasada há 2 anos, você usou o termo de 2 anos. Qual a possibilidade dessa porta abrir novamente? Aí agora não vai mais precisar abrir, porque você não vai precisar recalcar, porque você vai lidar melhor com as suas verdades, entendeu? E dar um pensamento a elas tem um novo sentido. Por exemplo, eu fiz análise 3 anos para ser analista. Eu era muito inquieto, mas também estava por cima da casa. Então eu pregava para o casal, pregava para a criança, trabalhava na faculdade, dava aula, queria abrir um negócio, sabe aquela coisa de tirar para todo lado? Entendeu? Tirar para todo lado. Até que eu fui fazendo análise. Também tinha um pastor que funcionava como analista.
nada igual eu, ela tem que